Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa minissérie sobre um guia de como testar APIs REST. A gente já teve outros 3 episódios antes, e a gente falou sobre testes de API, sobre APIs REST no geral, sobre os componentes que uma API REST possui, e a gente também já falou sobre a arquitetura de APIs REST. E hoje eu quero falar com vocês sobre técnicas e estratégias de teste que são utilizadas dentro de um contexto de testes de API REST. Vamos nessa? Bem, antes da gente começar a falar sobre técnicas ou estratégias de teste em si, eu quero relembrar você sobre um pouco do que a gente viu na nossa aula passada. A gente viu basicamente um fluxo de onde você lê um Swagger, você usa o Postman para configurar uma requisição, você envia essa requisição e você olha para o código-fonte daquela determinada API para que você possa ver o que há por detrás daquela requisição que foi enviada. Lembra que na aula passada a gente montou essa nossa requisição no Postman através dessa tela que vocês estão vendo aí agora, não é? Então o que a gente tem aqui basicamente é um post sendo enviado para um determinado endpoint e dentro da requisição nós temos no corpo dela esses dados aqui, que é o e-mail e a senha, e a gente tem também nos headers um content type, por quê? Porque nós estamos enviando um arquivo JSON aqui, né, no seu corpo. Interessante, né? Por quê? Porque se eu olho para isso daqui como sendo alguém que está manipulando uma API REST, eu vejo que eu montei de maneira apropriada essa requisição. Agora, se eu olho para essa mesma requisição sob uma perspectiva de testador ou de analista de testes de qualidade de software, para que a gente possa ficar mais adaptado aqui à terminologia que o mercado usa, quando eu olho para isso, eu tento imaginar os ECs que existem aqui dentro dessa configuração, dessa requisição. Vou dar um exemplo de um IC. E se, ao invés de uma string no e-mail, eu mandar um número? E se, ao invés de enviar a senha correta, eu mandar uma senha incorreta? E se, ao invés de enviar o usuário com arroba, eu enviar sem arroba? E se, ao invés de enviar essa requisição como JSON, eu mandar como XML? E se eu inverter a ordem aqui desse objeto e colocar senha primeiro? E se, ao invés de uma string, eu colocar um objeto? E se no cabeçalho eu não mandar content type? E se no cabeçalho eu mandar uma informação dentro do content type, que é um texto muito grande? E se ao invés de JSON eu mandar XML? E se? E se? E se? E tem muitos e se's que vão acontecer aqui nesse caso. Por que isso? Porque enquanto eu penso sob a perspectiva de testes, a minha mente se expande e as minhas ações determinam quais são as ações que eu quero fazer para tentar identificar como é que a aplicação se comportaria em outros cenários, que são cenários que muitas vezes não são exercitados por outras pessoas. O ponto da nossa discussão de hoje não é o quanto eu, Júlio, consigo pensar em variações do envio dessa requisição para tentar analisar a qualidade do software, mas sim sobre práticas, ok? Formais e estruturadas em teste de software que você pode utilizar para conseguir identificar esses ICs, que em teste de software, carinhosamente, a gente chama de testes. Essas variações de uma entrada que nós fornecemos para um sistema e a análise do resultado dele após o processamento feito pelo sistema. Entenderam? Ótimo, beleza. Existem diversas abordagens. Eu escrevi um e-book chamado Testes de Software para Iniciantes. Eu diria que se você é sênior, se você é pleno, se você é especialista, você deveria ler. Por quê? Porque talvez no início da sua carreira você não viu alguns dos tópicos que estão cobertos lá.
Ou às vezes você viu, mas a pessoa que te ensinou não te ensinou muito bem, entendeu? Tá aí para você uma nova oportunidade de dar uma olhadinha. E dentro desse material eu falo sobre uma abordagem empírica e uma abordagem sistemática. A abordagem empírica é aquela onde você se baseia completamente no que você interpreta daquilo que você está vendo. Coisas que te influenciaram durante sua carreira ou culturalmente. É com base nisso que você escolhe o que você vai testar. Uma outra abordagem é a abordagem sistemática, onde você utiliza técnicas formais para te ajudar a identificar o que vai testar. Hoje, a gente não vai falar de empírico, porque a abordagem empírica é a que eu usei para começar a falar aquele monte de si que eu falei agora há pouco. Vocês perceberam? Foi um monte de si que eu fui falando sem meio que pensar. Eu também não tenho nenhum papel aqui que estava escrito quais são os Cs que eu iria falar para você enquanto eu começasse o meu discurso. Mas eles brotaram. Brotaram de onde? Das minhas experiências com outros defeitos, das minhas experiências testando APIs, dos livros que eu já li, das palestras que eu já assisti, dos testes que eu já fiz. Entende? Isso é a minha abordagem empírica. Da onde eu estou tirando esse histórico de coisas que aconteceram na minha carreira para pensar em alguns testes. Mas hoje a gente quer falar sobre abordagens sistemáticas. Então vou falar de duas apenas, mas existem várias. Por exemplo, quando a gente vai... eu já mencionei para você em outras oportunidades que eu tenho um treinamento chamado Descomplicando Testes de API REST. Lá tem um módulo inteiro só para que você possa conhecer mais técnicas e mais estratégias. Então eu discuto sobre quase 15 formas estruturadas para que você possa testar a sua API REST, entendeu? Mas hoje a gente vai abordar duas, porque são duas que são muito conhecidas pelo mercado hoje em dia, só que às vezes as pessoas meio que esquecem de utilizar. Uma se chama Vader. É uma heurística que se enquadraria ali nas estratégias de teste. Uma heurística basicamente propõe a você algumas características que você precisa exercitar na sua aplicação. No caso, a Vader é para APIs REST, entende? Então, no caso da Vader, é como se você falasse assim, olha, eu sei que o Júlio tem um monte de IC na cabeça dele, eu também tenho alguns na minha. Talvez eu tenha até mais que ele. Mas certo é que quando a gente usar a heurística Vader, todo mundo vai acabar sendo meio que direcionado a pensar em alguns Cs semelhantes. Já quando a gente fala de uma outra, que é a nossa segunda, vai ser uma técnica. Se chama partição de equivalência. Ela você aplica quando você tem acesso a um requisito. Esse requisito tem entradas, ou seja, descreve entradas que você vai dar a um software. Essa é uma técnica de testes e ela te ajuda você a identificar quais são as possíveis variações para cada uma das entradas que aquele determinado software possui. A gente vai abordar uma de cada vez. Então vamos começar pela Vader. Eu vou te mostrar a Vader aqui no meu computador e te mostro depois a partição de equivalência aqui no meu tablet, beleza? Falando da Vader é o seguinte. Cada letra do Vader significa uma coisa que você precisa testar. A V, por exemplo, que é a letra V, significa verbs. Verbs ou methods, ok? E você já aprendeu nas últimas aulas que o post aqui, esse lugar, essa caixinha onde a gente está aqui, significam os métodos, certo? Então, a comunidade chama os métodos de métodos ou de verbos. Ok? Você pode usar qualquer uma das duas terminologias. Então ela fala o seguinte, olha, tenta pensar em testes que estão relacionados aos verbos que são utilizados. Então quando eu penso em post, eu falo, cara, post, ó, tá vendo? Agora já a heurística ela mistura um pouco de abordagem sistêmica com a abordagem sistemática com a abordagem empírica. Por quê? Porque ela é sistemática no ponto de, olha, você tem que testar verbos. Mas ela é empírica no caso de como é que você vai testar os verbos, entendeu? Então, tipo, isso é um negócio bem bacana. Então, pensa assim, eu digo, olha, eu quero testar o verbo post, que é um verbo que tem aqui um endpoint que está liberado para essa determinada operação. E eu sei que post, né, é um método que trafega dados. Então eu vou e coloco os dados e clico no botão Send.
para saber se vai funcionar, e vejo que funciona. Só que daí eu falo assim, mas olha, o post espera que eu envie um body, certo? Então quero tirar esse body aqui e ver o que vai acontecer. E eu dou um send. E aí ele fala aqui para mim, a API me falando que deu um erro 400. 400 significa bad request. Bad request significa, cara, tem alguma coisa faltando na sua requisição. Isso aqui para mim é algo válido, é o esperado, com base em tudo que eu já conheço sobre testes e no que eu vi no meu Swagger também. Entenderam? Ótimo. Eu venho aqui e falo assim, mas o que acontece, por exemplo, se para esse determinado endpoint que só tem post eu enviar um get? Eu estou ainda testando aqui os verbs, entendeu? Então, o que eu espero aqui, nesse caso, é que venha algum tipo de mensagem dizendo, cara, esse método ele não é permitido. Então, quando eu envio, olha lá, 405, o status 405 significa que eu estou enviando um determinado método para um endpoint e esse método não foi implementado para esse determinado endpoint. Então, foi o que aconteceu aqui, ó, method not allowed. Bacana, né? Então, quando eu falo do V, da letra V, do Vader, eu estou falando sobre isso. Então, o que nós fazemos com o V do Vader é começar a pensar em coisas que eu deveria testar relacionadas aos verbos em si, ok? Uma dica que eu te dou é reflita sobre o verbo e tenta utilizá-lo de uma maneira que você consiga avaliar algumas de suas características principais. Isso já vai te ajudar muito, ok? Ótimo. Vamos para a letra A do Vader. A letra A significa o seguinte. Significa que, deixa eu enviar aqui, e eu sei aqui ó, que eu tenho esse token, certo? Então, a gente está vendo aqui que existe esse token. Eu vou copiar esse token. Por que eu vou copiar? Porque quando eu venho aqui no cadastro da viagem, por exemplo, eu sei que lá nos headers, tá, ó, agora é um post / viagens. Nos headers, eu tenho que passar um header de authorization. A gente já falou sobre isso também. É um cabeçalho aqui onde eu passo um token para minha API para mostrar que eu estou autorizado a fazer aquela requisição. Mas daí eu penso no A do Vader. O que acontece se eu não mandar essa autorização? Opa, 401, você não foi autorizado. Entendeu? Legal, mas o que acontece se eu passar um authorization com uma palavra escrita token falso? 401 também está falando que eu não fui autorizado. Excelente. E o que acontece se eu passar um token verdadeiro? Ótimo, ele cadastra. Entende o que eu quero dizer? A gente está aqui, então, fazendo variações com autorização. Agora, quer ver outra coisa bacana também, quando a gente fala do A do Vader? Vamos dizer que eu estou aqui no retorno uma viagem. Retorno uma viagem é para que a gente possa, então, obter informações relacionadas a uma determinada viagem. Eu venho aqui no headers e tem a autorização e eu coloco a autorização. E quero aqui pegar a viagem 1. Quando eu envio, ele me dá um 403. Por quê? Porque administradores não podem, eles não são autorizados a fazer requisições para capturar uma viagem. Entendeu aqui a ideia? Então isso é uma regra do sistema, é uma regra que a minha API, que eu implementei na minha API de modo que ela possa restringir o acesso de algumas pessoas a alguns determinados métodos ou algumas determinadas operações. Interessante, né? Porque o A do Vader não é simplesmente sobre o token em si, mas também sobre o permissionamento. No Vader, que é uma heurística, ele propõe que você tenha o A do Vader como sendo Authentication ou Authorization, ou seja, autenticação ou autorização. Eu lembro de uma frase muito bacana que o Antônio Montanho de me disse que eu acho fantástica, que é: a autenticação é sobre quem você é, a autorização é sobre o que você pode fazer. Então aqui nesse caso o 403 fala, você não pode fazer isso. E o 401 fala, eu sei quem você é ou eu não sei quem você é. No caso, se você receber um 401, significa eu nem sei quem você é, mano. Legal, né? Massa. O D do Vader já serve para um outro objetivo, que é validar dados. Por exemplo, aqui eu tenho os dados que eu vou enviar.
Então aqui eu vejo que tem um dado que é um dado de tempo, né? 2021 é o ano, 2 é o mês, 2 é o dia. Isso que acontece se eu colocar aqui o mês 13. Vamos ver? Opa, ele permitiu aqui que eu colocasse o mês 13. E o mês 13 a gente sabe que não existe, mas olha só, aqui ó, na data partida ele converteu 13 para 1. Tá entendendo o que eu quero dizer? Isso daqui é um problema. É uma falha que eu acabei de identificar. Por quê? Porque eu estou aqui pensando em variações dos dados, que é o D do Vader. Entenderam? Quero, em vez de Fortaleza aqui, quero mandar o número 6. Porque, puxa, estou mudando de string para inteiro, vou enviar. Opa, bad request. Ele conseguiu identificar isso. Tá entendendo? Eu vou variar os dados aqui, de modo que eu consiga, então, identificar alguns dos pontos que podem ou não estar funcionando bem nessa API. Outra coisa que o D do Vader te fala também é que você pode vir aqui e analisar a resposta, se a formatação dos dados está correta. Se o ID deveria ser inteiro, se o local destino deveria ser string e assim sucessivamente. Que você consegue ver onde? Lá no Swagger. Né? Vamos colocar aqui. Lá no Swagger, quando eu venho aqui no gerenciador viagens controller e venho aqui, por exemplo, em get viagens, eu tenho aqui ó, qual é o formato. E aqui fala se é string, se é inteiro, o que é. Bacana, né? Esse é o D do Vader, ok? Então, quando eu vou para o E do Vader, que é error, o que eu tenho que fazer aqui basicamente é o seguinte. Vou trocar aqui Fortaleza por 6. O que você acha que tem que acontecer? Pô, Júlio, tem que mostrar um erro. Legal, vamos ver se esse erro vai ser apresentado. Então, olha só, eu mandei 6 ao invés de string e ele realmente me mostrou um erro. Primeira coisa, o status code de erro é o status code esperado? Sim, 400 é bad request, a requisição foi mandada incorretamente. Ótimo. E a mensagem? Ela traz informações que são relevantes? E se eu vejo aqui, ó, eu vejo que é um status 400, bad request. Consigo olhar aqui ó, quais são os elementos que foram enviados nessa requisição. E eu vejo aqui ó, que tem uma mensagem default dizendo, olha, local de destino deve estar entre 3 e 40 caracteres. E aqui eu vejo rejected value e qual é o field, o campo que estava com problema. Percebe? Então, essa mensagem de erro, ela é uma mensagem de erro que, puxa, está trazendo né, uma facilidade aqui, uma estrutura bacana e realmente informações que são valiosas, ok? Não espere que uma mensagem de erro para uma API seja a mesma mensagem de erro que você tem numa aplicação web, por exemplo. Por quê? Porque na aplicação web, a aplicação está conversando com o humano. Aqui não, aqui está conversando entre máquinas. Então, conversa com o seu time e fala, olha, o que é esperado como sendo mensagens de erro para erros 400 aqui dentro da nossa empresa, dentro do nosso time, para ser mais preciso. E eles vão te falar e você usa aquilo como sendo uma referência. Beleza? Legal, vamos então agora para a letra R do Vader, que significa responsiveness. Responsiveness basicamente fala sobre tempo de resposta, tempo de processamento e assim sucessivamente. Então, um jeito bem simples de você testar responsiveness é, por exemplo, você olhar aqui, ó, dentro do Postman, qual é o tempo de resposta. Tá vendo? Deu 20 milissegundos. E aí você pensa assim, bom, o tempo de resposta dessa determinada operação aqui nunca pode ser acima de 100. Como você define 100? Através de uma conversa com o PO, com o seu time, para que eles te digam quais são os limites para aquela determinada API. Então, da próxima vez que você enviar a requisição, você vai ver, ó, 25. Vou enviar de novo, 20. Vou enviar de novo, 16. Vou enviar de novo, 25. Você pensa, está tranquilo. Mas uma forma que você pode fazer e que vai te trazer muito mais acurácia é se você utilizar, por exemplo, uma ferramenta como o JMeter, onde você consegue reproduzir essa mesma requisição, mas com centenas ou até milhares de usuários ao mesmo tempo, para conseguir saber o quanto de tempo de resposta que a sua API tem, entendeu? Tem uma aula dentro do meu canal, onde eu ensino para você testes de performance em APIs REST, isso pode ajudar muito você dentro dessa validação, ok? Quem criou a heurística Vader foi um cara chamado Stuart Ashman.
Eu vou colocar o link para ele, o link para o site dele, que é o QA Matters, aqui na descrição desse vídeo, assim você pode clicar e ver o artigo original. Eu também palestrei sobre a heurística Vader em um evento, uma conferência que aconteceu na Ucrânia. É uma conferência online. Então, se depois você pesquisar sobre Vader no YouTube, Vader Júlio de Lima, você vai encontrar essa palestra que está em inglês. Mas também tem outros materiais que eu produzi no YouTube e que estão em português. Beleza? Show! Agora, vamos voltar aqui para o tablet, que eu quero mostrar para você como que se usa uma técnica de teste e não agora uma estratégia, como foi a que a gente usou até agora há pouco, né? Que é o Vader. Eu quero te mostrar uma técnica, que é assim, ó. Essa técnica ela se chama partição de equivalência, ok? Então vou escrever aqui, ó. Partição de equivalência, ok? E ela é uma técnica que é utilizada quando você está lidando com regras de negócio. Ok? O que é uma regra de negócio? É uma descrição textual de como o seu software deve funcionar. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dizer que a gente tem uma regra de negócio que diz o seguinte, ela fala assim, olha, usuários e admins podem usar a API do gerenciador de viagens. Entretanto, admins serão os únicos a conseguir inserir viagens. Essa é uma regra, ok? A gente pode chamar ela de RN1. A nossa regra de negócio número 1, ok? Essa nossa regra de negócio número 1, ela está descrita de uma maneira bem clara aqui para a gente, né? E ela traz, basicamente, uma forma de você conseguir identificar aqui como o software deve funcionar. Quando eu falo aqui dessa regra para você, quais são os testes que você consegue enxergar aqui? E aí, cada um de vocês vai ter um teste em específico que você vai enxergar. Sabe por quê? Porque, como eu disse antes, todos nós temos uma abordagem empírica de olhar para o passado e pensar em alguns testes que devem ser realizados. Mas quando a gente usa uma técnica, como por exemplo é o caso da partição de equivalência, ok? As coisas mudam. Por quê? Porque a partição de equivalência ela tem um passo a passo a ser executado e esse passo a passo leva tanto eu, que nunca mexi com testes, quanto você, que já trabalha com testes há tempos, a conseguir identificar um grupo de ações a serem realizadas para identificar quais são os testes que precisam ser feitos. É isso que a partição de equivalência faz. Ela te mostra, através de um passo a passo, como é que você identifica o que testar para regras de negócio especificamente. Partição de equivalência é uma dentre muitas outras técnicas que podem ser utilizadas. Eu falo sobre essas técnicas no meu canal. Também falo sobre essas técnicas no meu treinamento, Programa de Testes de Qualidade de Software, no módulo 8. A gente tem, uma cobertura gigantesca de quais são técnicas e estratégias de teste que você pode utilizar para testar softwares. E a gente tem também, dentro do Descomplicando Testes de API REST, que é o meu treinamento avançado de teste de API REST, também o módulo 5, que é o módulo que eu disse para vocês um pouco antes, que é para identificar o que testar em APIs REST, também com quase 15 técnicas para ajudar os nossos alunos a conseguir aprender o que testar. Partição de equivalência é apenas uma dentre todas essas, ok? Se você quer procurar saber mais sobre técnicas de teste, também tem um livro do Lee Copeland
chamado A Practitioner Guide to Software Test Design. Esse livro é um livro muito bacana e que ajuda você a conseguir aprender um pouco mais sobre técnicas de teste, ok? Bom, eu vou mostrar isso daqui para que a gente possa finalizar essa nossa aula de hoje, ok? O que a partição de equivalência te pede? Ela te pede o seguinte. Ponto número 1. Identifique as entradas na regra de negócio. Esse é o ponto número 1, ok? Então, nesse ponto número 1, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar assim, bom, deixa eu grifar aqui quais são as entradas. Entradas são coisas que você, ser humano, ou que a máquina precisa fornecer para a API, ok? Então, vou grifar aqui para ficar mais fácil para você entender, ó. Usuários e admins podem usar a API do gerenciador de viagem. Bom, usuário e admin são o quê? São os nossos tipos, né, de clientes, nossos tipos de acesso. Tipos de acesso. Então, olha só. Isso daqui vai ter que ser fornecido para o software para ele identificar o que tem que fazer. Logo, usuários e admins, ele é nosso, vou colocar aqui como um azinho, primeira entrada. Entrada tipo de acesso, ok? E eu continuo lendo. Entretanto, admins são os únicos a conseguir inserir viagens. Olha só. Eu tenho aqui, então, essa questão da ação, que é, no caso, inserir uma viagem. E eu tenho aqui essa questão do conseguir, que é, cara, ele é o único que vai conseguir fazer aquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema vai tomar essa decisão. Percebam? Existem entradas e saídas nas regras de negócio. Aprender a identificar isso é um trabalho de olhar para a regra e tentar identificar quais são entradas e saídas, ok? Isso daqui a gente acaba aprendendo, né, ainda durante a universidade, né, que um software ele possui entradas e possui saídas, mas a leitura ela ajuda você a fazer isso. Então, quando a gente fala aqui do inserir viagem, a gente está falando sobre uma segunda entrada, que é a entrada de ação, ou seja, qualquer ação que esse nosso usuário está fazendo. E o conseguir ou não, que eu vou pintar aqui para você de rosa, só para que você possa se lembrar, conseguir ou não é uma resposta do servidor, uma resposta da aplicação, certo? Legal. Aí, a partição de equivalência, ela fala que depois que você identificou as entradas, tem ainda uma outra ação que você precisa fazer. A ação que você precisa fazer é identificar, tá? Segunda ação. Identificar. Nossa, que horrível. Identificar quais são os valores possíveis para cada entrada, ok? Então eu venho aqui e falo assim, olha, para A é admin, certo? Ou, o que a gente tinha visto lá? Usuário, ok? E para B, ações. As ações que a gente vê aqui tem apenas uma, que é inserir. E a gente não sabe quais são outras. Então vamos dizer que eu conheço aqui pelo requisito que existe uma, mas eu converso com o PO, converso com o meu time para saber quais são outras. E eles falam assim, olha, Júlio, a gente pode também pesquisar, a gente também pode atualizar, a gente também pode deletar a viagem. Só que quer saber? Segundo essa nossa regra de negócio número 1, pouco importa as demais. Se é busca, se é alteração ou se é exclusão. Por quê? Porque tanto o usuário quanto o administrador pode fazer isso. Mas eu vejo que existem esses outros domínios. Então, o que eu faço? Aqui eu coloco ou inserir ou outros, que seria buscar, deletar e atualizar. Entendeu? Mas eu coloco lá. Por quê? Porque aqui eu tenho duas variações para cada uma das minhas entradas. Aí a partição de equivalência
fala que você precisa, então, pegar esse daqui é o nosso passo número 3, deixa eu colocar aqui, o nosso último passo a propósito, né? Passo número 3, que é escolher um valor em cada variação da entrada, que são as nossas partições, ok? Como sendo meus testes, ok? O que acontece? A partição de equivalência, ela é pregada, vamos dizer assim, de uma maneira mais não consistente, mas sim frequente, nos estudos de certificação. Só que lá você só vê a variação da partição de equivalência para valores numéricos. E as pessoas que acabam estudando para certificação apenas e não colocam na prática, acabam por não saber que a partição de equivalência ela serve para valores textuais também, como é o caso que a gente está estudando aqui agora, né? Então, aqui eu vejo que existem essas quatro variações. Agora, olha só que interessante. Na partição de equivalência, eu teria que ter um teste onde eu vou testar o admin. Tem que ter um teste onde eu vou testar o usuário, onde eu vou testar inserir, onde eu vou testar outros. E quando eu falo de outros, pode ser qualquer um desses três, porque a partição de equivalência ela fala, ó, esses três aqui, B, D e A, ou seja, buscar, deletar e atualizar, todos eles são relacionados a outros. Então pode ser qualquer um dos três. Isso que é o bacana aqui da partição de equivalência, tá bom? Ela fala que pode ser qualquer um dos três dentro daquela faixa de valores permitidos. Beleza? E aí, só como sendo um adendo aqui, que depois você vai acabar vendo quando você for estudar sobre uma outra técnica chamada tabela de decisão, você vai perceber que existe ainda um outro ponto 4, vou pintar ele de uma outra cor aqui para você, que é o que a gente chama de permutação, ok? Permutação. A permutação, basicamente, você faz o seguinte, você pega um dado, tá? A permutação ela vai liberar aqui para você alguns testes. Então, teste número 1. Você pega o valor da entrada A, admin, com o valor da entrada B, inserir. Aí você vai lá e pega um teste 2. De novo, admin e pega o segundo valor, outros. Aí você vai lá e pega um teste 3 e fala usuário e inserir. E aí você vai lá e pega um teste 4, que é o usuário e outros. Ok? Então veja, a permutação, ela permite que você combine tudo com tudo o que está aqui, ó. Tudo com tudo, ok? Combine tudo com tudo que está aqui. E cada um desses carinhas que nós temos aqui, desses testes, precisa ter um resultado esperado que você vai colocar com base nas regras de negócio que você viu. Então, por exemplo, admin inserir vai ter que dar sucesso. Admin e outros, sucesso. Usuário inserir, precisa falhar. Usuário e outros, sucesso. Isso tudo aqui com base no que a gente viu na regra de negócio. Não é interessante? Então, veja, para essa regra de negócio aqui, então, a gente tem, segundo o uso de partição de equivalência e permutação, 4 testes, ok? 4 testes. Então, com base numa técnica sistemática, essa regra de negócio teria 4 testes. E, novamente, a gente falou aqui só de 2 técnicas que você usa para identificar o que testar. Existem diversas outras. Você precisa mergulhar para entender um pouco mais e isso fazer com que você estruture a forma com que você testa suas APIs REST de uma maneira mais profissional. Falando em estruturar de maneira profissional, eu não sei se você está sabendo, mas vai rolar um evento chamado Conferência de Testes de API REST. Um evento que eu estou organizando e eu vou ensinar você a conseguir estruturar os seus testes de uma maneira mais profissional, seus testes de API de uma maneira mais profissional. A gente vai falar sobre
planejamento de testes de API REST, sobre como melhorar os seus testes automatizados de API REST e sobre como implementar cobertura de testes de API REST. Tudo isso gratuitamente. O link está na bio. Faça agora mesmo a sua inscrição e vem junto comigo nessa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Quero agradecer a todos vocês por estarem comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de se inscrever no canal também. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau.